João 14,6 diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Judas 1,11, está aí no telão, diz assim: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor ao lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite. Essa mesma palavra como o Senhor falou hoje pela manhã, onde foi uma grande bênção. Que nós possamos ser confrontados com essa verdade. Que nós possamos ouvir a Tua voz e seguirmos o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na igreja. Sufoca toda a alma, Pai. Porque a nossa alma, a nossa carne, ela quer fugir do confronto da palavra. Mas que nós possamos realmente ouvir o Teu querer e o Teu agir. Pai, começa, Senhor, confrontando a mim. Começa trabalhando no meu interior. E que eu possa ser um canal de transmissão da Tua palavra. Pai querido, eu te louvo. Eu te exalto. E eu quero liberar essa palavra sobre todos aqueles que nos veem através desse vídeo também. Que a Tua palavra venha de encontro, Pai. Desde já eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem aqui um pedido de oração, agora que eu vi, antes da gente sentar. Deixa eu orar aqui. Peço oração pela saúde do nosso irmão Ayrton de Oliveira. O seu José pede oração pelo irmão Ayrton. Vamos impor as mãos e vamos orar. Pai, eu cubro a vida do irmão Ayrton. Peço que o Senhor o livre de toda e qualquer enfermidade, de todo ataque do inimigo. Que o Senhor possa estar guardando a vida deste homem. Pai querido, eu te peço, eu intercedo pela vida dele. Eu vou diante de ti, entendendo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Então toque e visita a vida deste homem, do seu Ayrton, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Amados, antes de eu compartilhar essa palavra, deixa eu até abrir o meu coração aqui. Às vezes eu tenho uma dificuldade minha, pessoal. Quando nós entramos no MDA, o MDA ele tem uma característica. Se você pegar os pregadores do MDA, você vai ver que todos eles são bem mansinhos, né? Falam bem, né? Bem. E eu sempre tive uma característica mais de confronto. E um dia eu até, não é que eu questionei Deus, eu falei: Deus, parece que eu sou o patinho feio no meio da lagoa. E eu já passei por esse processo atrás, quando eu era de outro ministério, porque eu sempre tive uma característica. Às vezes eu não era muito bem aceito por ter uma característica mais de confronto. Mas eu entendi, Deus fala comigo claramente, que foi Ele que me chamou. E Ele vai me usar do jeito que Ele quer. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu trago às vezes palavras duras. Hoje pela manhã eu vi até faísca saindo daqui. Mas o que me presenteia depois é que eu vejo uma igreja quebrantada. E uma igreja buscando cura. Porque na verdade, todo pastor tem um pouco daquilo. Acho que ele quer ver a igreja, né? Ô, pastor, que sermão da hora. E quando você dá umas raquetadas, é difícil, né? O irmão pode falar glória a Deus até depois, mas na hora é difícil. Mas nunca acho que eu estou usando aqui para te afrontar. Não. Eu quero que Deus te coloque no centro da vontade dele. O bom é que você nunca vai ver eu distorcendo a palavra. Talvez eu como homem não queria ser assim. Será que ser assim enche igreja? O cara sair domingão da casa dele, tomar um banhão e ir na igreja tomar raquetada. Mas a palavra de Deus, a profecia, segundo a Bíblia, diz que conforta, né? Edifica, mas exorta. Então a gente precisa ser exortado, porque é assim que a gente vai melhorar. Ah, se não for as broncas da dona Nadir lá atrás, será que eu estaria hoje, né? Então às vezes o filho toma bronca do pai e não entende, né? Na hora, mas depois ele entende. O Senhor, Ele me deu uma linha de raciocínio nesse texto, nessa
desses dois textos. Quando Jesus ele trabalha com seus discípulos, aqui no capítulo 14, se você analisar, até o subtema está escrito aí, Jesus conforta os discípulos. Uma coisa que Jesus fez muita questão de que os discípulos entendessem, é que fora dele não haveria acertos. O acerto só haveria se os discípulos entrassem por ele. Por isso que ele disse, olha, eu sou o caminho. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver o Senhor cochear, né? Aliás, quando eu falo em cochear entre dois pensamentos, isso me remete lá em Reis, quando o povo de Israel estava assim, né? Entre Baal e Deus. Então Jesus foi muito específico. Jesus foi muito claro em dizer, olha, não tem atalhos. Eu sou o caminho. E pela manhã eu brinquei aqui. Quem tem aqui amigos que gosta de atalhos, quando você sai com ele de carro? Você tem? Eu tenho. Meu amigo, esse negócio de atalho é um problema, né? E o Waze? Quem tem o Waze aqui? O GPS. O Waze, ele é o rei do atalho. O Waze te coloca em cada bocada que você fala, muito amigo, hein? Atalho é um perigo. Às vezes o caminho demora mais, mas você chega, você sabe, né, aonde você está indo. Então Jesus deixou bem claro. Ele não disse eu sou o atalho, ou procure o atalho. Ele disse eu sou o caminho. E eu só vou conseguir na vida ter uma vida de êxito se eu andar por Cristo. Para te nortear mais, deixar você mais com o pé no chão. Quando eu falo de Cristo, eu falo da palavra. Não é isso que está escrito lá em João 1? Que ele é o verbo que se fez carne. Então, quando eu falo de Cristo, eu falo da palavra. Quando eu ando na palavra, eu ando no caminho. Quando eu saio da palavra, eu ando no atalho. Aí, isso me faz eu pensar o seguinte: por que nós, os cristãos, os discípulos, tem tanta dificuldade de andar na palavra e fazer o certo? Se parece tão óbvio eu andar no caminho, eu andar na palavra, por que a gente faz tanta coisa errada? Por que tem tanta rebelião dentro da igreja? Se as pessoas sabem que rebeldia não é de Deus. Por que as pessoas elas não conseguem, por exemplo, se desligar de uma igreja sem falar mal? Qual que é a dificuldade? Ô pastor Ramon, foi uma bênção, eu caminhei com o senhor aqui 10 anos, o senhor é uma bênção, foi um pai na minha vida, mas hoje Deus está me direcionando de uma outra forma. Amém, o senhor me abençoa. Ô filho, vai lá, glória a Deus. Aí passa-se 6 meses, eu encontro o pastor Ramon na rua. Ô pastor, ô filhão, como é que você está na nova igreja? Estou indo bem, agora eu estou pregando. Estou pregando, pastor, que bênção, vamos tomar um café aqui. Ô, aleluia. Por que tem que ser diferente? Aí eu saio da igreja do pastor Ramon, eu vejo o pastor Ramon na rua, eu viro a cara. Aí eu encontro com outros amigos. Você está sabendo que a igreja do pastor Ramon está falindo? Olha o sentimento demoníaco. A pessoa está na igreja, ela quer ver a igreja amar. Fiquei sabendo que está indo pouca gente. Fiquei sabendo que tem um monte de gente saindo. Que sentimento é esse? Isso é de Deus? O marido quebra a cara da mulher e está no cu. Aleluia! Isso é de Deus? Eu não dizimo, eu quero que essa igreja se lasque. O meu dinheiro, isso é de Deus? Olha, eu estou na igreja, mas eu não gosto do pastor. Não, isso aí eu estou fazendo uma faculdade para entender. Como é que é isso? Não, eu não gosto do pastor, eu não gosto da visão MDA, eu não gosto. E está fazendo o que aqui? Tem milhares de igrejas para todos os gostos. Tem igreja do black, tem igreja do forró, hoje tem igreja para todos os gostos. Tem igreja do reteté, tem igreja mais que não bate nem palma, tem para todos os gostos. O problema, irmão, é que eu não entendo que para mim ter uma vida de bênção, para mim ser abençoado, eu tenho que entrar pelo caminho. E o caminho,
é bem claro, João 10:10, Jesus falou: eu vim para acabar com vocês, foi isso? Eu vim para castigar, foi isso? Eu vim para trazer rebelião, é isso? Eu vim para gerar um monte de rebeldes em sequência, é isso? Não, Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Agora, complementando, mas o inimigo veio fazer o quê? Roubar, matar. Então pera um pouquinho, então rebelião, fofoca, inveja, intriga, é de Deus? Vou perguntar de novo, é de Deus? Mas existe isso no meio das igrejas ou não tem? Então tem alguma coisa errada, irmão. Vou dobrar a Bíblia aqui e vou embora. Nós estamos fazendo o que então dentro da igreja? Se o errado sempre vai permanecer e a gente acha normal, não pode ser normal, gente. Deus não tem aliança com esse monte de sujeirada. E aí, preparando o sermão, Deus falou: o grande que é que as pessoas têm as suas convicções e elas querem implantar na igreja as suas convicções. Então, irmão, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Na igreja de Cristo não tem convicção de pastor. Na igreja de Cristo não tem convicção de membro. Na igreja de Cristo tem o querer de Deus. Todo homem chamado por Deus recebe uma direção, uma orientação. Ainda que muitas vezes você relute contra essa orientação, mas logo ela vai arder no teu coração e você vai fazer, não porque você quer, mas porque Deus assim o quer. Aí você escuta um: ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo. Imagine se nós fôssemos montar aqui uma igreja, cada um do jeito que quer. Ia ser até bom, né? Ia faltar, acho que, gente para congregar, que ia ter muito pastor. Porque todo mundo acha que tem o jeito certo. Mas o jeito certo ninguém tem, senão um, que é Deus. Então as nossas convicções. Então eu acho que tem que ser assim, e eu faço assim, mas está tudo errado, mas eu acho, e ponto. E não é assim. E aí Judas, com muita inspiração, que não é o Iscariote, é o outro Judas, ele diz: ó, cuidado, hein, para vocês não pegarem 3 caminhos errados. Primeiro caminho errado é o caminho de Caim. Por que Caim pegou um caminho errado? A princípio Caim foi projetado para ser de Deus ou do diabo? Vou perguntar de novo, no início, Caim foi projetado para ser de Deus ou do diabo? Agora olha que interessante. Eu mesmo já ministrei várias vezes palavra de oferta falando de Abel e de Caim. A grosso modo, quando você lê a Bíblia, você vê o quê? Pô, Deus aceitou a oferta de Abel porque essa oferta ela tinha qualidades. Então Abel foi e pegou o animal mais graúdo. Abel foi e teve o cuidado de queimar a gordura. Abel teve todo um cuidado, um zelo, foi, sacrificou. E aí a Bíblia diz que Deus recebeu essa oferta. Aí o Caim, pô, foi tão mal assim. O Caim foi lá no roçado, mandou pegar, sei lá, um pé de mandioca, um pé de jaca, alguma coisa. Ele falou: traz aqui, que eu preciso ofertar ao Senhor. E ele pegou e ofertou. Até aí, aonde está o erro? Aí quando a gente ministra palavra de oferta, até a gente conversa entre nós, aparentemente é o zelo. Abel teve todo um cuidado, um zelo, pegou a primícia, queimou a gordura, e o Caim não teve todo esse zelo. Mas o negócio é mais profundo do que a gente imagina. Naquela época, e Caim sabia, esse que é o problema. Quando você começa a cavar e estudar, você vai ver que por que a oferta de Caim foi a oferta do descaso? Porque Caim sabia que uma oferta de sacrifício tinha que ter derramamento de sangue. Por que Deus recebeu a oferta de Abel? Porque teve derramamento de sangue. E Caim não quis ter muito trabalho, não sei. Caim não quis ter muito cuidado, não sei. E simplesmente ele entregou uma oferta fora dos parâmetros de Deus. Resumindo, Caim quis fazer do jeito que ele achava melhor. Quantos Caim que não tem na igreja? Quantos Caim que não quer ir pelo caminho, não quer ir pelo querer de Deus, quer ir pelo atalho?
pensando que o atalho vai te levar mais rápido. Engano, o atalho vai atrasar a tua caminhada e a tua vitória com Deus. Por quê? Porque Deus rejeita toda a unção de Caim. Deus rejeita toda a unção que não provém dele. E o tal do Caim, infelizmente, ele fez do jeito que ele queria e não do jeito que Deus queria. Esse é o grande problema da noiva. As pessoas querem fazer o que elas acham. Vai para o culto hoje? Não, hoje eu não estou afim. Vai tomar ceia hoje? Não, hoje eu não estou afim. Quer dizer, eu só vou quando eu estou afim, quando eu quero. Eu não estou nem aí se a ceia é domingo que vem, se não é. Se eu tiver afim eu vou, se eu não tiver eu não vou. Ou seja, eu determino quando eu quero, e se eu quero, a minha comunhão, o nível da minha comunhão. Tem algo errado, querido. Você está pegando atalho, você não está entrando pelo caminho. Por que Jesus ele enfatizou essa questão? Porque ele não queria perder nenhum discípulo. E ele falou para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de mim não há verdade, fora de mim não há vida. Todas as vezes que você tenta burlar essa palavra e você tenta dar jeitinho, você está morrendo. Você não está percebendo, mas você está morrendo. Todo cristão que começa a sair da palavra, pode ver, ele começa a dar indícios. Primeiro, já começa a faltar nos cultos. Segundo, começa a faltar o comprometimento. Está todo mundo voando aqui nessa planta, ele está lá dentro do aquário. Ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Aí você olha e fala: tem alguma coisa errada com o irmão. Lógico. Ele pegou o atalho. Ele não está na mesma dimensão. Ele não está na mesma vibração. Ah, nós vamos ter acampamento da escola, excursão da escola, 30 dentro do ônibus, moleque, tudo meninada. Não é assim? Festa. Ah, mas o Chiquinho chegou atrasado, está indo com o carro do pai. Está indo junto com o pai. Então o pai está lá dirigindo, o Chiquinho está. Está fora da dimensão. E lá no ônibus, eu estudava numa escola, chamava Barão. A molecada: Barão, 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 entra burro e sai ladrão. Molecada é terrível, né? Mas o Joãozinho está no carro do lado com o pai dele. O pai dele serão, bigodão. Então é assim. Está todo mundo na mesma dimensão, no caminho, em Jesus, vibrando. Vamos crescer, vamos avançar. É comunhão da célula, é arraial. Aí você olha para o irmão, ele está: irmão, onde estou? Quem me chamou? Por que ele está assim? Porque está pegando atalho. Porque o caminho às vezes é difícil. O caminho é difícil. Teve acampamento que a gente fez, lembra que os ônibus tiveram que parar lá atrás, porque o caminho estava cheio de poça, cheio de barro. E agora? Mas não tem jeito, não dá para pegar atalho, tem que ir pelo caminho. Às vezes andar no caminho é difícil, porque o caminho confronta as minhas deformações, porque o caminho confronta os meus pecados, porque o caminho confronta, a minha superficialidade, porque o caminho confronta a minha falta de comprometimento. E quando eu sou confrontado, eu subo nesta banca, porque eu não quero a cura, porque eu tenho as minhas convicções, porque eu tenho que continuar na obra fazendo de qualquer jeito, porque eu tenho que continuar na obra sendo um rebelde, porque eu tenho que continuar na obra. E se a igreja não for do jeito que eu quero, para mim ela não serve. Querido, tira o cavalinho da chuva. Jesus não vai mudar o caminho, ele continua sendo o caminho. E nesse caminho muitas vezes tem espinho, esse caminho tem muros a ser, obstáculos a ser saltado. Mas uma coisa é certa: quem entra pelo caminho é curado, quem entra pelo caminho é sarado, quem entra pelo caminho vive em novidade de vida. Adianta você chegar lá do outro lado, tudo comprado, ajeitado. Igual tem uns caras que compram diploma, né? E aí? Não, tô aqui, ó. Fiz a faculdade, já fiz o ensino médio. E aí, mas, e aí? Como é que você fez?
Você estudou equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara? O que é isso? É de comer? Não, eu comprei o diploma. Aí eu chegar do outro lado, não, eu sou servo de Deus, mas cadê as marcas? Gálatas 6,17. Pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Cadê os confrontos? Cadê as áreas saradas e curadas, querido? Porque só há cura quando há confronto. Não adianta você ficar escondido no meio da multidão, não. Para ser curado tem que sair do meio da multidão. Aquela mulher adulta saiu daquela multidão que queria apedrejá-la. E o Senhor falou: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E ninguém atirou, porque ela, no caminho que é Jesus, ela achou cura e libertação. Até quando, querido, você vai ser como Caim? Até quando você vai ser o dono da razão? E o pior, hein? Quando Caim é rejeitado, ele franze a testa e fica bravo. E aí o Senhor chama ele para um particular: está bravo por quê? O teu desejo cumpre a ti dominá-lo. Se procedeste bem, não seria aceito. Vou traduzir, porque a Bíblia fala um pouco difícil. Deus falou para ele: faz certo que eu te aceito. Entra pelo caminho que você vai ser recebido. Você cair pelo atalho, quer fazer errado e quer o que? Quer troféu? Está sendo crente na igreja, faz tudo errado e fica de bico ainda. A igreja é ruim, o pastor é ruim. Querido, deixa eu falar algo para você: não tem atalho. Ou você entra pelo caminho, ou você entra pelo caminho. Não tem atalho. O Caim ficou bravo. Jesus, Deus falou para ele: fião, não adianta. Não quer ser chamado a atenção? Ande certo. Amém? Eu tenho umas manias minhas. Não sei se é de velho ou de novo, mas eu tenho umas manias. Por exemplo, às vezes eu saio com alguns obreiros aqui da igreja. E não é para ser santarrão, não, irmão. Porque na minha carne, a minha vontade era pular. Mas estou de carro, entrei em algum lugar, no shopping, no estacionamento, está lá vaga lá de senhor de idade ou deficiente, eu não entro. Aí vem alguns irmãos que estão comigo: vai lá rapidinho. Não vou. Eu vou te falar por que eu não vou. Claro, tenho respeito, mas eu não gosto de vender o meu direito para os outros. A pior coisa que tem é você fazer errado e ser chamado a atenção e ter que ficar quietinho. Está errado. Imagina, eu paro lá na vaga lá de deficiente e tal. Estou lá, daqui a pouco vem um cara: você tem algum problema? Não. Estou nativa. Por que você pôs o carro aí? Kkk. Você não tem vergonha, não? Não, às vezes a gente manda essa: não, mas eu sou servo de Deus. Servo de Deus? Imagine se não fosse. Então eu penso assim, irmão: quem não quer ser chamado a atenção, faça certo. Eu fui anos pastor de uma igreja grande, lá troca muito pastor. Pastor deu uma rateada, os caras vai e troca. E eu sempre me esforcei, eu sempre falava para pastor: acho que não tem coisa pior do que você vir e ser tirado. E quando a gente é tirado, porque a gente não está fazendo certo, porque a gente está pegando atalho, porque quem anda pelo caminho, ele é avalizado por Deus. Aprenda isso. Não adianta a gente ficar às vezes, eu vou... Não, irmão, síndrome de Caim, rejeita ela. Abra mão das tuas convicções, faça o querer de Deus, e você vai ter vitória. Amém? Aí Judas continua: não entre pelo caminho de Caim. E depois ele fala, né? E não seja, né? Vou traduzir aqui do meu jeito: não seja inspirado, né? Aqui fala, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Prêmio de injustiça, porque Balaão foi alguém doido. E se eu te falar que tem gente que está brisando na igreja, irmão? Você dá uma risada? Analisa comigo. Qual foi o erro doutrinário de Balaão? Se fosse para resumir, qual foi o problema de Balaão? Profetizou contra Israel, porque ele era venal, porque ele era um falso profeta. Mas a princípio ele não era. Ele era um profeta muito conhecido, Balaão. Estuda a história de Balaão para você ver. Só que olha a loucura do cara: profetizar, amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Como é que é isso? Bispo, esse cara é doido.
Mas quantos Balaão tem dentro da igreja? Que falam mal da igreja, que profetizam que a igreja vai fechar, porque ele teve um problema dele pessoal, pronto, agora ele está, imagina isso é loucura, e vai fechar essa birosca, a noiva de Cristo. Como é que é isso? E tem mais uma característica na vida de Balaão: ele levou outras pessoas a pecarem. E quem é inspirado por esse demônio é assim. Da onde que surgem as divisões dentro da igreja? É assim. Então eu estou mal, eu começo a sacanear e falar mal, vou contamino esse, contamino aquele, contamino. Isso aí é espírito de Balaão, que não ajunta para a noiva, só quer dividir. Quantos Balaão que não saem das igrejas e mete o pau nas igrejas? Quantos Balaão que ficam quietinho, só destilando veneno? Porque tem dois tipos de Balaão, né? Tem o Balaão afoito, e tem o que? Ninguém está vendo? Ninguém está vendo? Não, querido. Não existe pior desgraça e pior loucura do que profetizar contra a noiva de Cristo. Zacarias, inspirado por Deus, no capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo 7, ele diz que quem toca em mim, quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. Imagina alguém tocando no teu olho. A sensibilidade. Deus está dizendo: quem toca nos meus, está furando o meu olho. Inspirado por Deus, Paulo escreve à igreja de Éfeso, e Deus trabalha o seguinte entendimento no coração de Paulo: que a igreja, ela é a noiva de Cristo, e Cristo só voltará quando essa noiva estiver ataviada. O que é ataviada, bispo? Linda e maravilhosa. Quando os espíritos de Caim sair, os espíritos de Balaão sair, quando a igreja estiver limpa e purificada, Jesus resgata a igreja. E o problema está onde então, bicho? O problema está em mim? Não. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra... Agora, uma coisa Deus nos deu: inteligência. Eu tenho o Espírito da verdade. Quem tem o Espírito da verdade aqui? O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Eu sei quando eu estou fazendo certo e quando eu estou fazendo errado. Esse negocinho, eu não sei, é papo furado ou você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo sabe o que é certo e o que é errado. Então, se eu me levanto contra alguém, eu sei que eu estou agindo errado. Se eu tenho inveja de alguém, eu sei que eu estou agindo errado. Se eu estou metendo pau na igreja, eu sei que eu estou fazendo errado. Se eu estou falando do meu irmãozinho, que eu ando com ele todos os dias, e por trás eu estou apunhalando, eu estou fazendo errado. Querido, Deus, Ele tem cura para você. Ele não quer que essa malignidade fique sobre a tua vida. Eu não estou aqui para bater de frente com você, mas esse demônio, ele vai bater em retirada, porque com ele não tem xixi na nega, com ele é na glória e no poder do leão da tribo de Judá. Vai sair em nome de Jesus. Você não está vendo aqui, mas já há uma glória de Deus aqui hoje. A tampa da chaleira vai voar. Deus vai bradar nesse lugar, meu irmão. Eu vim aqui para denunciar. Deus falou que o diabo veio para contaminar, mas eu fui chamado para desfazer as obras do diabo. Eu fui chamado para profetizar e repreender todo espírito de Balaão em nome de Jesus. Velhinho, né, irmão? Pensa que eu tenho mais 20 anos? 20 anos eu dava uns pulos, voava. Aleluia. Nós somos sarados. Nós não podemos ser como Caim. É do meu jeito. A gente não pode ser como Balaão, destilar veneno contra a noiva. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que eu não posso ser... Olha lá, ó. Caminho de Caim, levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré.
Engraçado que eu falei de 3 pessoas que a priori eram homens de Deus. O Balaão foi homem de Deus, o Caim até ali era homem de Deus, e o Coré fazia parte do arraial. Não é assim que funciona? Quando faltou a água lá, e Moisés foi atrás da água, foi falar com a rocha lá, e demorou, e o povo morrendo de sede, e aí esse tal de Coré, mais uns outros 2, Coré, Datã e Abirão, começaram a se levantar contra Moisés. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, é falar de autoridade espiritual. Isso é muito sério. Aí muitos falam, mas eu não sou obrigado, se eu tiver a razão. Aí eu conto uma história curtinha, que eu já contei aqui algumas vezes, bíblica, que é a história dos 3 irmãos, Moisés, Miriam e Arão. Moisés, o homem, né, da lei, o grande legislador, mediador da primeira aliança. Na primeira aliança foi através de Moisés que nós temos ela com Deus. E o legislador, quem é o legislador? O que escreve as leis, né? Então é como se fosse a nível, vamos por estado, o juiz de direito, o cara que, né? Ou se não, talvez nem isso, os deputados que fizeram a Constituição. Agora imagina um deputado escrever lá, não matarás, ele vai no outro dia e pá, e mata. Então na lei de Moisés existia a seguinte jurisprudência, virei advogado, que não se podia, em hipótese alguma, um judeu casar com uma pessoa de outra etnia ou de outra raça. Então não podia misturar. Fosse hoje, para você entender, brasileiro casar com americano, então não podia. O Moisés, que escreveu a lei, estava debaixo do aval dele, vai e se apaixona por uma mulher cuxita, etíope. Ele gostava de uma mulatinha. Quando ele, né, casou com essa mulher, ficou com essa mulher, o que acontece? Miriam e Arão se levantam contra. Por quê, bispo? Porque na lei estava escrito que não podia. Está errado o Arão? Está errada a Miriam? Vou perguntar de novo. Está errada a Miriam? Qual que era o argumento da Miriam? A lei. Oh Deus. Mas o problema é que ela não foi talvez orar a Deus. Deus, tem algum tilt aqui. Não. Ela se levanta contra Moisés. Então isso me faz entender, ela olhando para ele, apontando o dedo. Você está louco? Você está descumprindo a lei de Deus? E pipipi, papapora, se achou no direito. Diz a palavra que na hora, irmão, Deus se levanta do trono. Tem coisas que chamam a atenção de Deus. O que está acontecendo aí? Ô fulana, vem aqui. Está com parafuso a menos? Não, mas ele tocou na lei. Espera aí, você não está entendendo. Ele errou? Só que com ele trato eu, não é você. É eu que trato com o meu servo Moisés. Deixa eu pontuar aqui, irmão. Esse é o grande quê? Ah, mas o líder. Ah, mas o meu supervisor. Ah, mas o bispo. Para um pouquinho. Quem trata com nós é Deus. Você está invertendo aí. Você pode até achar que tem algo errado. Então tu vai orar a Deus. Agora não você se achar no direito. E eu não estou falando de nenhum mané aqui não, hein? Eu estou falando de uma mulher que era sacerdotisa, que tocava tamborim e a glória descia. E aí Deus, e tem mais, por causa desse levante contra o meu servo, tu estarás leprosa. E a pele dela se tornou branca, leprosa. Aí eu fico imaginando Moisés chegando. Eu estou dando aqui, falando de uma forma que você entenda. Moisés chegando, que isso, menino, o que está acontecendo aqui? Aí ele sabe da história. Aí ele vai diante de Deus, Senhor, misericórdia da minha irmã, Senhor. Senhor, não faz isso não. Eu acho que Deus fala com ele, não. Você não sabe, ela estava aqui falando um monte de você. Ela se levantou contra você, não, mas tem misericórdia. E aí Moisés clama por ela. Vê se o homem tinha ou não tinha crédito no céu. A irmã é leprosa porque falou dele. Agora ela é limpa pela oração dele. É como se Deus falasse, Moisés, tá bom, por causa da
tua oração, eu vou dar uma moralzinha para Miriam, mas ela deve isso a você. Vê se o cara tem moral ou não. Olha do cara que a gente está falando, que um tal de Coré, que faz parte do arraial, porque faltou a água, se achou no direito e começou a falar um monte de Moisés. Quando Moisés volta, o burburinho está feito. A rebelião tomou conta. E aí chega nos ouvidos de Moisés. Aí Moisés vai lá neles. E aqui está a revelação, preste atenção. O Coré, ele pegou um caminho para afrontar Moisés. Aliás, desculpe, um atalho. Porque no caminho não dava. No caminho ele sabia que ali quem mandava soltar e prender era Moisés. Todo o arraial sabia. A autoridade maior ali era de Moisés. O Coré sabia, bispo? Claro, ele não é tonto. O problema é que ele quis pegar o atalho. Ele quis pegar Moisés na curva. Ele fez a rebelião, tomou o atalho e falou: vou pegar ele agora, mas dançou. Quando Moisés soube, porque Moisés era folgado. Diga, Moisés era folgado. Vê se um cara desse não é folgado. Ah, é? Então eles estão tirando uma com a minha cara. Então tá bom. Aí ele chamou o arraial lá. Então todo mundo está lá. E os três se achando lá. Esse Moisés vai, né? Os caras se achando. Aí Moisés falou: é o seguinte, né? Os três não são os bambambam que Deus usa, né? Então tá bom. Se eu sou homem de Deus, preste atenção, porque Deus é Deus de princípios, irmão. Deus é Deus de caminho, ele não é Deus de atalho. Moisés disse: se eu sou homem de Deus, vocês não vão morrer de forma normal. E a Bíblia fala que ele esboçava ainda as palavras, quando de repente a terra abre e chupa os três. Eu fico imaginando a cena, o arraial todo. Porque você sabe que tem um monte de gente desacreditada dentro das igrejas. Gente que abre a boca e mete pau, e frita pastor, e frita líder, gente desacreditada, como o Datã, Coré e Abirão. Mas a gente precisa saber que o Deus de Moisés é o nosso Deus, e um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ou seja, vou traduzir para você: Deus não muda. E eu embaso o que eu estou falando em Malaquias 3, versículo 6. Porque ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Quantos Coré e Datã e Abirão estão dentro das igrejas? Jantando pastor, almoçando líder, esfaqueando o supervisor. Quantos? Aliás, nem atentam para o princípio. Quantas pessoas estão do nosso lado? Porque Coré, Datã e Abirão estavam do lado de Moisés. Foi só Moisés virar as costas por um tempo para ir atrás da água que eles esfaquearam Moisés pelas costas. Rebeldes e traidores, mas reconheceram em Moisés que Moisés servia a um Deus de princípios. Irmão, para fechar o meu sermão essa noite, nós estamos vivendo um divisor de águas no que tange evangelho. Ou nós nos preparamos para andarmos via caminho, e andar via caminho é difícil. Andar via caminho é saltar obstáculos, é sair dos espinhos, é vencer a nossa carne, é vencer as nossas convicções. Hoje, após o culto das 10, a gente ficou tomando um café lá na sala dos pastores. Eu estava falando algumas experiências que eu tive, eu e a pastora, falando com os líderes, se eles aguentariam o que eu aguentei. Eu não estou aqui por acaso não, irmão. Muito sapo. Fora o sapo, eu passei na peneira de Jeová. Mas eu entendo, entendia e sempre vou entender que aquele que me chamou, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o meu Deus não negocia o chamado dele, a eleição dele. Deus não dá chamado e eleição. Deus pode até dar o chamado. Ele deu o chamado para
Caim, deu para Balaão e deu para Coré. Mas a eleição é para poucos. Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o evangelho que eu creio, querido, é o evangelho que traz cura. Quando Jesus fala para os 70, ó, vai, entra de cidade em cidade, prega. A cidade que receber, você já deixa a paz lá mesmo, que vai ser abençoado. Agora a cidade que não receber, pega a paz de volta, bate a sandália dos pés e vai embora. Porque o evangelho é confronto, irmão. Desculpa, irmão, eu não me acho eu presunçoso, mas vou usar um termo até forte, mas eu sou o que sou e pau no gato. Essa patifaria que a gente vê aí fora, palhaçada, gangue, quadrilha, é cada uma que eu vejo que nem eu acredito. Eu sou pastor, hein, irmão? Quer dizer, o pastor já tem uma tarimba. Até eu falo, não, essa é nova. Agora, qual que é a moda? Põe o pano, tira, sopra. Não, quem é você? Ramon, põe o pano. Tira o pano. Quem é você? Não sei. Leva no quartinho, dá umas 4 borrachadas para ver se não vai saber quem é. Patifaria, irmão. E o pior, um monte de gente dando crédito a isso porque não conhece isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Atalho. Quero ficar rico, vou pegar o atalho. Quero me dar bem, vou pegar o atalho, porque o caminho vai te amassar. Porque o caminho vai te pôr no funil. Irmão, esse evangelho, agora eu contradigo o que os religiosos falam, porque isso para mim sim é evangelho de porta larga. Evangelho que não quer ser confrontado não contra ritual religioso, contra roupa, contra coque, contra terno, mas evangelho que não quer ser confrontado contra a Bíblia, não é evangelho. Esse é o evangelho, ó. É aqui, ó. Eu sou o caminho. Aqui, ó, aqui é o caminho. Pô, sou casado, estou de olho numa mulher ali, que a Bíblia diz: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Opa, caminho, sai fora que tá cheirando o inferno. Amém? Estou doido para pegar o Ramon e matar. Não matarás, então não vou matar. Agora esse evangelho é que o povo quer viver de convicções próprias. Entendeu? Não, aqui na igreja agora tem o quadrízimo. Mas que é isso, bispo? Eu inventei. É meu evangelho, segundo Ronaldo, capítulo 3, versículo 2. Aí a gente dá risada e tem um monte de gente lá fazendo. Esse é o ponto da igreja. Porque ninguém quer ser confrontado. Confronta a pessoa. Não falei que um dia uma irmã me procurou, hoje eu posso falar, não congrega mais, você nunca vai saber quem é, porque faz muitos anos que ela saiu da igreja. E ela veio falar para mim que ela estava gostando de um homem casado. Eu falei: filha, isso aí é adultério. Só faltei falar para ela: você cheirou farinha? Conversa furada é essa, meu? Não, mas você conversa para falar com o pastor? Então eu estou gostando de um homem casado, dá para o senhor abençoar? Não, não foi farinha não, foi crack. Mas eu, né, pastor, né, meu? 1, 2, 3, 4, 5. Ô, minha linda, senta aqui. Então, tititi, não pode, papá. Ela saiu da igreja. Ainda falou para alguns irmãos que não, essa igreja não é de Deus. É o atalho, irmão. Sabe por que uma irmã fala uma aberração dessa? Porque tem lugares que apoiam isso. E aí as pessoas pegam um atalho, mas o atalho não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te levar... Atalho é quebra-galho, irmão. Sai daqui, entra aqui, mas o que vai te levar à vitória é o caminho. Quem quer entrar pelo caminho aqui hoje? Eu quero que você receba essa palavra no teu espírito. E eu falo aqui diante do sangue de Jesus. Quando o Senhor me dá a palavra assim de confronto, querido, porque Deus quer confrontar a organização igreja. Porque às vezes tem irmão que fala: ai, está mandando direta para mim. O dia que eu tiver que falar algo para você, eu olho na bola dos teus olhos e falo. Que eu sou pastor, meu irmão. Estou aqui para fazer média. Mas esse não é um problema de A. Esse é o problema do abecedário. A igreja precisa ser curada. A igreja precisa parar de atalho.
A igreja precisa parar de ir lá na padaria. Quanto que é isso aqui? Mamãe comprou, né? Dá 50. Quanto que é? 25. Aí o cara na corrida devolve os 50. Alô, seu Manuel. Mas você, o cara deu o troco errado. Ah, não, isso aqui é bênção de Deus. Esse é o atalho. Entendeu? Esse é o atalho. Ah, caiu R$1.000 na minha conta. O cara sabe que o Chicão ficou de depositar milão na conta dele. Saia comprando. Deus abençoou! Deus abençoou! No outro dia, o Chicão, vai depositar o dinheiro? Depositei. Não era milão? Milão? Tem certeza? Para mim foi Deus que tinha me abençoado. Tem gente que é assim, irmão. Apareceu dinheiro na tua conta, pode até ser benção? Pode. Mas primeiro eu vou ver se é benção mesmo, né? Vou sair gastando para depois ver. É o atalho, irmão. Cuidado com os atalhos. Cuidado. Ai, casamento aqui de 20 anos. Ai, cansei. Que não aguento mais essa mulher. Vou pegar. Vou mandar essa de 50 embora. Vou pegar duas de 15. Ai. Atalho, né? Ai. Vamos ver o final da história. Deus é Deus. Sai do atalho, volta para o caminho, volta para o caminho. E o Senhor, Ele tem essa característica, Ele sempre fala, né? Ele fala do caminho, Ele fala também que Ele é a porta. Por que Ele fala isso? Porque lá em Jerusalém tem as portas. Tem a porta do peixe, tem várias portas. E Ele fala que Ele é a porta de quem? Das ovelhas. Então você que é ovelha, entra pela porta. Tem uma porta em Jerusalém que era uma porta de negociante, que tinha os cambistas e tal, que só negociava. Está assim de gente na igreja que só quer entrar por essa porta, só quer negociar, só entra com segundas intenções. Essa porta Deus fecha hoje. Você tem que entrar pela porta não do mercenário, mas pela porta da ovelha. É lá que tem cura. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.